Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Hoje, cenário um pouco diferente, ângulo da câmera diferenciado. Estamos mexendo aqui, tomei a liberdade, como eu já dormi no quarto do meu filho. Eu tô fazendo outras alterações também, porque quem manda ainda sou eu, porque o moleque só tem 2 anos e ainda não paga uma conta em casa. Então, estamos fazendo alguns ajustes. Claro que é provisório, porque a mulher que mora aqui também manda muito nessa casa. Então, vamos lá. Quero agradecer aos novos inscritos, né? Tivemos alguns aí para fazer jus ao canal que mais cresce no Brasil. Quero agradecer também aqueles que estão assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, não sei o porquê. Tento entender todos os dias, mas eu creio que vocês vão ter ali o choque de realidade e fazer parte da nossa família. Beleza? Vitória 0, Corinthians 1. Esse foi o saldo. Estamos na zona de rebaixamento, graças ao Cruzeiro que já está ganhando e também graças ao nosso parceiro Dorival, que estava com muita dificuldade em fazer esse time jogar bola. Hoje não dá para pôr tudo na conta do Diniz, porque, né, a conta chegou. Jogo de estreia, depois pega os porcos, depois mais um jogo na Liberta, então são 3 jogos bem difíceis aí que o Corinthians passou nos últimos 20 dias. E hoje foi enfrentar o Vitória lá no Barradão, lugar bem difícil, gramado horrível, né, pesadão. E se você discorda do que eu estou falando, basta olhar que tanto Vitória, que deveria estar super bem acostumado com o jogo, errou passe pra caramba, não conseguiu chutar também. O primeiro chute só foi sair lá aos 75. Então o jogo foi péssimo para os dois lados. Só que a gente ainda tinha uma desculpa, né, de estar usando o mesmo time aí por 3 partidas consecutivas e todas elas com um certo grau de dificuldade um pouco elevado. Bora lá? Falar aí da escalação. Antes de mais nada, não posso esquecer de falar o saldo negativo que ficou por conta do clássico contra os porcos. Hugo Souza suspenso, Mateuzinho suspenso, André suspenso. Tivemos. Quem mais se lascou nesse jogo? Multa para não sei quem. Enfim, Corinthians com multa. Certamente teremos algum jogo aí com portões fechados, porque o Corinthians é fraquíssimo nos bastidores. Então fica até difícil a gente projetar alguma coisa aí para os próximos jogos. Hugo Souza ficou no gol hoje por conta de um efeito suspensivo. E o Vitória, com muito dinheiro, né, resolveu escalar o Kaká. E parece que valeu a pena, né? Não perderam pra gente. E o Kaká não perdeu nenhuma bola das que disputou com todo mundo, tanto com o Yuri quanto com o Kaique. É só eu começar a gravar que eu fico zoado. Enfim, uh, bora pra escalação. O que a gente tinha de melhor pro jogo de hoje? Hugo Souza no gol, Pedro Milans fazendo seu quarto jogo, né? Consecutivo não, né? Completo. Entre muitas aspas, até porque ele não completa os jogos e também não começa. E quando entra no segundo tempo, então ele ainda não tem 90 minutos completos. Gabriel Paulista fez um bom jogo, Gustavo Henrique, outro bom jogo. Tivemos também o Bidu, bom jogo. E ó, o bom aqui não é porque é só o básico, não comprometeu, entendeu? Essa vai ser a régua aí do nosso vídeo. Bidon, um jogo mais ou menos, né? Porque se espera muito mais do Bidon e do Garro, né? Porque são os cérebros desse time. Ranieri fez um bom jogo, né? Dentro do nosso limiar ali. Kaique, Garro, André Carrilho e o Yuri Alberto. Esse foi o time escalado pelo Diniz. Aqui no SofaScore tá um 3-5-2, um 4-5-1. Durante muitos momentos ali tivemos um 4-4-2 e depois um 4-3-3, né? Isso eu tô falando com bola, né? Com o domínio da bola. Como passamos mais tempo assistindo o Vitória tentar jogar, então a formação ficou a Deus dará, porque todo mundo ficava tentando fechar espaço ali no meio, mas não de forma tão organizada assim, até porque o jogo não deixava, né, tanto o Vitória quanto o Corinthians sair de maneira
organizada. Era sempre o que dava para ser feito naquele momento. Muito por conta de decisões erradas e muito também porque o outro lado estava conseguindo, né, neutralizar as ofensivas dos dois times. No banco, o que o nosso Diniz tinha para tentar mudar a história desse jogo, que não aconteceu, mas ele tentou, era o Cauê, que até alguns minutos antes da partida seria o goleiro da partida, Fabrício Anguilhéry, Iago Machado, André Ramalho, Dieguinho, Vitinho, Pedro Raul, Matheus Pereira, Alan, Caio César, Zacaria Labiá e o Lingard. Vamos lá. Primeiro tempo a gente não tem muito o que falar, porque foi um primeiro tempo bem truncado, né? Para pegar bem leve com os dois times, foi bem truncado, ninguém conseguia fazer nada, não teve nenhum chute a gol. Todas as tentativas de chute ficavam sempre no bloco dos zagueiros ou dos laterais, não tinha nada. Quando chegava perto do Hugo ou do goleiro o Arcanjo, né? Quando chegava perto dos caras era porque a bola tinha desviado em alguém, ido devagar, subido na lua e chegado na mão deles. Nada de ofensivo, nada de perigoso, foi um nada. O primeiro tempo de maneira ofensiva foi um nada para os dois times. A gente entende por um lado, né, a questão do cansaço físico ali do nosso time. A gente também entende que as condições em campo não eram as melhores, né? O gramado bem alto, a grama bem cagada. Você via na transmissão quando os caras pisavam, sumia, era tudo, né? Até metade do pé ia para baixo ali, né? Não tinha qualidade nenhuma nesse gramado dos caras. Tanto que eles mesmos sofreram também para esse jogo, né? O gramado seco, né? Durante a transmissão, o pré-jogo ali. Falaram, a gente até viu algumas imagens do pessoal tentando molhar o gramado, mas mesmo assim ele secava muito rápido, não sei que calor que tava lá, enfim. A gente sabe que lá é quente pra preula, mas o fato é que o jogo foi bem atrapalhado ali por conta desse gramado horrível também. Primeiro tempo a gente teve ali maior posse de bola do lado do Bahia, né? Terminou o primeiro tempo com 52%, né? Ali porque o Corinthians ainda conseguiu equilibrar um pouquinho depois da parada técnica. A gente ouve mais uma vez, né, o Diniz ali se esgoelando no banco ali, pedindo aproximação, pedindo velocidade, né? Tem a parada técnica, tem aquelas paradas por lesão de jogador, e mesmo assim o Diniz fala, entra por um lado, sai pelo outro, ou realmente os caras não estavam conseguindo fazer, né? Por questão física aí a gente não vai saber, fica no campo da especulação. Durante muito tempo você via que o Bidão pegava a bola, levantava a cabeça, estava todo mundo espaçado. Às vezes era porque realmente estava todo mundo marcado e não conseguia se desfazer da marcação. Outras vezes você via que o time estava parecendo que estava se segurando para ou para poupar ou com medo de lesão. Enfim, não sei o motivo, razão ou circunstâncias de algumas decisões que foram tomadas ali pelos próprios jogadores, né? Se você tá ouvindo o treinador toda hora gritar para os caras fazer alguma coisa e no instante seguinte, 10, 15 minutos depois, os caras estão do mesmo jeito, então não é mais culpa do treinador, os caras realmente não estão conseguindo colocar em prática. Vamos pro segundo tempo, né? Ali a gente sofre uma falta no lance no final do primeiro tempo e tem lá uma discussão, enfim. O Garro vai pedir vai tirar satisfação com o juiz e toma um cartão, né? Sendo o capitão. E ele não chegou de nenhuma maneira exacerbada, ele falou normal. Você vê na transmissão que foi atitude até mais tranquila, partindo do Garro. Tomou cartão, então não dá nem para entender o motivo pelo qual precisa-se de capitão. Se o juiz não quer papo, não precisa ter capitão, né? Então a gente volta ali pro segundo tempo. A gente volta ali. Quais a gente só vai ter a substituição, mano. A primeira substituição só vem aos 76, né? Então o Diniz volta com o mesmo time. Dá a entender que vai ter alguma mudança de postura, de comportamento. Mas o jogo segue da mesma forma. Até então, pode ver que eu já falei do primeiro tempo.
não falei de nenhum chute a gol. Já estamos no segundo tempo, chegando a 76, nenhum lance de ninguém. Então eu não tenho como falar como que foi o primeiro tempo do Garro, eu não tenho como falar como é que foi o primeiro tempo do Yuri, porque o Yuri pouco pôde fazer, porque a bola não chegava. Quando chegava, chegava sem qualidade nenhuma, ele tinha que tentar postar corrida com o Kaká, tinha que tentar postar corrida com o outro zagueiro lá, e às vezes até com os laterais, porque ele tentava se movimentar. O Kaique, né, quando recebia a bola com um pouquinho mais de espaço, tentava um drible, outro, acertava na hora de tentar o passe, era bloqueado, então ele conseguiu 2 escanteios dessa forma, né? Enfim, um jogo bem difícil, poucas aproximações do lado esquerdo com o Bidu, né? Ele não chegava muito na linha de fundo. O Milans fez um pouco mais do que ele no primeiro tempo, porque tinha um pouco mais de espaço. Só que era aquilo também, morria sempre quando chegava perto da área ali, não tinha muito o que fazer. Sempre que eu olhava, se você, né, não assistiu o jogo de olho fechado, porque estava cansado, né? Você vai lembrar que sempre que iam cruzar a bola, tava cheio de maluco do Vitória dentro da área. Então, até a jogada aérea tava bem difícil de ser concluída. Enfim, no segundo tempo não foi muito diferente. Então, primeira substituição acontece. Aliás, nossa, eu falei 75, mas eu não enxergo. O Bidon saiu aos 55, então 10 minutos depois ali, ele já sai. Né, sai o Bidon, entra o Matheus Pereira. O Bidon saiu porque ele, né, sofreu uma falta ali. Ele sofreu a falta e um pisão, né? Depois. E sentiu pra caramba. Né, por conta disso, ele já saiu. Depois, 10 minutos depois, já tem mais 2 substituições, que é o Alan no lugar do Ranieri e o Caio César no lugar do Pedro Milan. Então, só nessas substituições você já entende que o Diniz estava tentando, né, povoar. Porque até aquele momento a gente também não estava sofrendo grandes coisas na zaga, né? A zaga estava bem segura. Tanto que as notas dos zagueiros foram as mais altas, né? Porque eles estavam ganhando todas, tanto aérea quanto bola rasteira. Enfim. Aí a gente fica sem um lateral de ofício, né? O Carilho passa a ficar um pouco mais pela direita, não como um lateral, mas, né? Aquele parece, mas não é. E depois disso só tem um chute dos caras do, do Vitória aos 75. Depois 2 substituições logo depois, porque né, foi um escanteio cedido ali. Aí vem as 2 substituições do lado dos inimigos. Cobra-se escanteio, a bola sai. 2 substituições pro Coringão também. Porque era o que dava para ser feito, né? Tentar tocar a peça. Então entra o Lingard no lugar do Kaique, que já não estava mais conseguindo tanta vantagem assim pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo, quando tentava. E sai o Garro, que pouco pôde contribuir pelo jogo amarrado que estava. E entra o Labiá, o Zacaria. Daí pra frente, nada. Não acontece mais nada. Literalmente nada. Não acontece falta. A gente faz uma falta besta lá com o Bidu, porque a gente sofre uma falta na entrada da área. O juiz não dá no Caio César. A bola vai para o lateral. O Bidu faz a mesma falta do mesmo jeito. E aí ele dá uma reclamada, já toma o cartão logo de cara. Enfim, é aquela coisa, né? Não precisa explicar muito. Quando toma um cartão idiota desse, numa falta parecida com a anterior, que não foi marcada, você já sabe o que é, né? Enfim, esse foi o jogo do Corinthians. Foi desse jeito. Eu acho que até me cedi muito pra falar, porque não tinha muito. Nossa, que jogo horrível. Cansativo pra caramba. Estamos na zona, né? Graças aí ao Cruzeiro, aliás, deixa eu até ver quanto tá o jogo do Cruzeiro. Porque os caras estavam metendo 2-0. Ó, já acabou o primeiro tempo, ainda 2-0 em cima do Grêmio. Enfim, o próximo jogo do Corinthians vai ser muito mais difícil do que esse, porque agora estamos, né, já na degola, né? Se amanhã o Santos ganhar, se amanhã uma galerinha ganhar aí, vai dar muito trampo. É o Santos e o Grêmio, né? Aliás, o Grêmio tá perdendo hoje. Mas se o Santos ganhar amanhã e o Internacional também, a gente só fica atrás ali do Cruzeiro, né? Podendo passar na próxima rodada, enfim.
Então fica bem difícil. Tem que ganhar de qualquer jeito, né, mano? Aquela coisa, né? Todo jogo tem que ganhar, né? A gente sabe como que é, como funciona o nosso Coringão. Próximo jogo é contra... O próximo jogo é pela Copa do Brasil, dia 21. E depois, dia 26, contra o Vasco, o nosso parceiro aí. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Dá uma moral pra nós. Vamos dar uma reformulada aqui no nosso setup improvisado aqui. É isso, tamo junto sempre. Vai Corinthians, é nóis.